Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui conosco na TV Bandeirantes, na Band+. Está começando neste domingo o Bastidores do Poder. E, obviamente, nós vamos falar de política. Nós estamos a 14 dias das eleições gerais aqui do Brasil, uma disputa acirradíssima entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. E quem vai me ajudar aqui no programa, como todo domingo, é o Edmilson Siqueira. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose. Estamos aí, 2 semanas da eleição, uma polêmica enorme no ar, e nós temos que falar disso mesmo, porque esse é o assunto do momento. Pois é, não tem como fugir. E quem vai participar dessa conversa conosco é o cientista político Vitor Araújo. Vitor, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, obrigado, um prazer estar aqui novamente. Bom, a eleição disputadíssima, polarizada, as pesquisas apontando que tem 25% que vota no Lula, outros 25% também ali no Bolsonaro, mas a grande diferença, 40 e tantos por cento não quer o PT e 40 e tantos por cento não querem o Bolsonaro, e está esse rolo todo. Como que o Brasil chegou nessa polarização, como ele chegou, sendo que a escolha não é pelo candidato, mas sim por aquele que eu não quero? Eleições em geral, e não apenas no Brasil, elas têm esse componente forte de rejeição. O eleitorado usa essa lógica do menos pior, coloquemos isso entre aspas. O que acontece é que na eleição atual no Brasil, essa polarização ela está ainda mais forte e ela ganhou contornos um pouco diferentes. Geralmente o que a gente tem é algo que a gente chama de polarização ideológica, então se tem eleitores que estão de um lado ou de outro, e tentando votar em partidos, procurar os partidos que estão mais próximos, que estariam mais próximos deles dentro do espectro ideológico. Só que a gente vem experimentando no Brasil mais recentemente algo que a gente chama tecnicamente de polarização afetiva. Então isso vai para além de uma polarização ideológica. Isso basicamente significa que, para além de escolher o seu lado, você tem uma rejeição muito forte e sentimentos antagônicos em relação a quem está do outro lado. Então, cria esses sentimentos meio de ódio, esse clima de tensão. Então, as pessoas estão retratando, estão muito cansadas por causa dessa eleição, famílias brigando, amizades se desfazendo, relacionamentos se desfazendo, e vem muito em função dessa polarização afetiva que é muito forte, já era forte em 2018, e a gente conseguiu transformar isso em algo ainda mais premente, ainda mais forte na eleição de 22. Então, de fato, como você colocou, e eu concordo, eu acho que muitos dos nossos telespectadores também concordariam, é uma eleição que você vota para evitar um quadro pior, que é quem está do outro lado, e para salvar o Brasil do inimigo que está do outro lado também. Agora, para metade da população brasileira, praticamente, ou menos pior ou mais pior, vai ser eleito, E há uma maneira desse próximo presidente do Brasil, seja ele quem for, amainar esse clima, conseguir mudar um pouco essa situação, melhorar a relação, pelo menos nas famílias todas, ou voltar a um clima mais ameno na política brasileira? Depende muito do perfil de quem vai assumir. Esperava-se que depois da eleição de 2018, e muitas pessoas que apoiaram o Bolsonaro na época diziam que após a eleição ele adotaria um discurso não eleitoral e embarcaria e utilizaria um discurso de acolhimento, um discurso, olha, veja bem, agora que a campanha passou, agora que eu fui eleito, eu vou governar para todos os cerca de 212 milhões de brasileiros e brasileiras, e vou utilizar um linguajar aqui que é de estadista. Mas eu não consegui observar isso nesses últimos 4 anos, eu acho que pouca gente conseguiu, ele manteve essa tensão durante todo esse tempo. Acho que o Lula tem uma característica um pouco mais diferente, uma característica mais de composição, de tentar diminuir a temperatura, mas eu não consigo ver, se o Bolsonaro for eleito, ele adotando um clima mais brando, isso muito em função do clima eleitoral agora também. Eu acho que é uma eleição das mais pesadas que a gente já experimentou no Brasil, dos dois lados, tem muita baixaria, é uma eleição pesada até para o próprio eleitor acompanhar. Então, eu não consigo imaginar no eventual governo do Bolsonaro um clima mais tranquilo, mas é isso que a gente precisaria, seja lá quem for eleito no dia 30 de outubro,
o Brasil precisa muito de um estadista, de um líder de governo que seja capaz de diminuir a temperatura e voltar a discutir os temas que o Brasil precisa discutir, como geração de emprego, geração de renda, problemas de evasão escolar e tantos outros que foram criados e que se tornaram ainda mais salientes depois da pandemia. Dentro desse conceito de polarização afetiva que você trouxe para a gente hoje, eu posso entender que a religião ganhou essa força por conta dessa polarização afetiva, porque hoje a religião, ela está basicamente, não estou dizendo, ela é protagonista, né, da campanha do Bolsonaro por parte dos eleitores ali, dos evangélicos. Nesta semana nós tivemos o feriado da padroeira, com o Bolsonaro indo para aqui a Aparecida, que é a cidade, o santuário da Santa, né? E houve ali uma disputa, e está tendo uma disputa muito grande. E como que esse conteúdo, e mentiroso, assim, né? Vai fechar a igreja, não vai fechar a igreja, esse discurso, como que ele ganhou tanta projeção para o eleitor escolher um candidato em cima só disso? A gente já conversou outras vezes sobre esse tópico e eu vim tentando fazer esse ponto de que a saliência dessa dimensão, dessa clivagem moral religiosa no Brasil, ela vem crescendo. Então, a gente se acostumou a entender o resultado eleitoral como sendo uma função ou como sendo um resultado apenas dessa dimensão econômica, dessa variável econômica, como taxa de desemprego, taxa de inflação, mas existem evidências fortes de que existem outras dimensões, outras clivagens, outras identidades que ganharam força nos últimos anos e que vem competindo de igual para igual com essa dimensão econômica. Essa dimensão moral religiosa é uma delas, e não é à toa que o centro, ou a discussão, ou grande parte da discussão do debate eleitoral nesse momento é pautada por essa dimensão. E significa que as pessoas pararam de se preocupar com a economia? Não. Significa que outras dimensões não importam e nunca mais vão importar? Não. Mas nesse momento, e em 2018 a gente já assistiu isso também de forma muito forte, nesse momento essa dimensão religiosa, ela é a dimensão que vem organizando o discurso e as estratégias de campanha também. Então, como o Bolsonaro ele projeta muito a discussão dentro ou próximo desse campo dos valores morais, ele acaba forçando a campanha que está do outro lado e a equipe do Lula a ter que reagir a isso. Toda hora que você planta uma fake news ou uma notícia relacionada com isso, o outro lado, no caso a equipe do Lula, precisa reagir desmentindo a fake news. Aí você fica girando em torno desses temas morais, que na minha visão favorece muito mais o Bolsonaro, né? Para ele favorece jogar esse jogo e ficar dentro dessa zona que é mais confortável para ele. Mas de qualquer forma, essa é uma dimensão, essa dimensão da identidade religiosa veio para ficar no Brasil, dado esse quadro de transição religiosa que a gente vem experimentando, né, os evangélicos se tornando maioria daqui a pouco, e é um eleitorado que se preocupa muito. Ele não é um eleitorado que tradicionalmente vota com o bolso, é um eleitorado que se preocupa mais com essa cosmovisão, ou com essa visão da religião, dos valores morais. Então é muito provável que essa não vai ser a última eleição que a gente vai observar a campanha e o discurso sendo pautado nesses termos. Tá certo. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o programa Bastidores do Poder. Eu já vou passar para o Edmilson, porque ele está desesperado para fazer uma pergunta para o Vitor. Oi, Vitor. Você falou que a fé tem muitas vezes até superado esse eleitorado, né, com relação à questão do bolso, né, da economia e tal. Esse congresso que saiu das urnas no dia 2, tal, ele reflete mais essa ala direita, né, é um centro-direita todo no congresso. Você acha que o próximo presidente, sendo Lula, por exemplo, ou sendo o próprio Bolsonaro, eles vão ter mais ou menos dificuldades nessa relação com o congresso? Eu não consigo ver, se o Bolsonaro for eleito, eu não consigo ver uma mudança na relação com o Congresso, né? O que aconteceu, só para sumarizar isso bem rapidamente para o nosso ouvinte, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro é que, tradicionalmente, o presidente brasileiro é um presidente forte.
E é um presidente forte do ponto de vista institucional porque ele controla o orçamento. Então, ele faz essa mediação da relação com o Congresso, aprovando e mediando para quem os recursos serão, para quem, como e em qual momento os recursos serão liberados para que os deputados possam abastecer suas bases, com obras e tudo mais. Durante o governo Bolsonaro, o que aconteceu é que o Bolsonaro transferiu completamente a gestão do orçamento para o Congresso Nacional. Isso tem a ver com o orçamento secreto, mas não apenas com isso. O Lira, de fato, nos últimos 2 anos do governo, foi quem governou o país. Se você, mesmo o Paulo Guedes, quando queria tomar alguma medida relacionada a aumentar ou cortar o orçamento, é o Lira quem coordena isso hoje em dia. Então, o Lira e o Congresso passou a ter um poder excepcional, um controle excepcional sobre o orçamento brasileiro, algo que não tinha sido observado até aqui desde a redemocratização. Se o Lula vencer a eleição, acho que o primeiro desafio é tentar reaver esse orçamento, reaver o controle sobre o orçamento, o que não será uma tarefa simples. Não será uma tarefa simples, em primeiro lugar, pelo que o ponto que você acabou de tocar. O Congresso foi eleito, é um Congresso mais conservador, um Congresso... o Centrão conseguiu estabilizar ali, o Centrão continua forte, elegeu uma quantidade muito parecida de deputados na comparação com 2018. O partido do Bolsonaro elegeu muitos deputados também, então o PL dessa vez foi o partido que mais elegeu deputados, assim como tinha sido o PSL em 2018, que era o partido pelo qual o Bolsonaro se candidatou na última eleição. Então, o Lula vai ter... Eu prevejo mais dificuldade no caso do Lula, porque o Lula precisa dessequestrar o orçamento em primeiro lugar e, depois disso, tentar fazer política ou tentar propor uma agenda que vá minimamente ao encontro desse Congresso que é mais conservador e que a esquerda tem minoria. O Lula conseguiu fazer isso em vezes passadas, tentou e sempre conseguiu formar uma coalizão grande de apoio, inclusive com os partidos do Centrão, mas tinha um detalhe, né? O orçamento estava na mão do presidente, estava na mão do executivo e dessa vez não está, e existem poucos incentivos para que o Lira ou o próximo presidente da Câmara dos Deputados retorne o controle desse orçamento para o executivo. Então, eu estou especialmente curioso para saber como que vai ser essa composição caso o Lula seja eleito no segundo turno das eleições. Pois é, e dentro dessa sua curiosidade, eu também estou muito curiosa, todos nós, para sabermos se é possível nós traçarmos um cenário, ou se você pode fazer isso para os nossos telespectadores, um cenário de um provável governo Lula e de um provável governo Bolsonaro. Mesmo que não dê tempo da gente terminar esse assunto nesse bloco, depois a gente vai, mas eu queria que você começasse falando, já que nós estamos falando do Lula, como que você antevê um possível, os próximos 4 anos num governo petista. Há uma preocupação, por exemplo, da questão de corrupção. Você acha que o Lula, neste caso, ele vai ser mais atento para poder tentar limpar a história dele e terminar com outro legado, por exemplo? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, preciso entender que 2023 não seria 2003. É um outro Brasil, é um Brasil diferente, tem condições estruturais internas e externas diferentes. Então, o Lula provavelmente não vai pegar um outro boom de commodities, tem um processo de desaquecimento e desaceleração das economias em geral ao redor do mundo. Então, estar nesse contexto é um contexto mais difícil. É mais difícil você dar tração para a sua economia, é mais difícil você ter estabilidade externa para conseguir fazer com que o seu país cresça, algo que é importante para o Brasil. É bom lembrar que o Brasil não consegue crescer acima de 1 ponto alguma coisa por cento na economia, no PIB, há mais de 8 anos já. Então, o Brasil está literalmente estagnado, né? Que a gente chama de estagflação, inflação crescendo e pouco crescimento econômico. Mas esse é um primeiro aspecto importante. Então, o Lula vai ter essa dificuldade, se for eleito, não vai ser um contexto fácil. Mas eu acho que o Lula já demonstrou em outros momentos que tem capacidade de organizar boas equipes, tem capacidade de tocar algumas agendas boas, algumas agendas com qualidade, como foi nas áreas específicas, as áreas sociais, desenvolvimento social e também na área de educação, na minha visão, o partido fez um bom
fez um bom trabalho, sobretudo nos 2 mandatos do governo Lula. No que diz respeito à corrupção, tem um detalhe institucional que importa e acho que vale a pena trazer isso para o nosso telespectador. A maior parte dos escândalos que a gente assistiu, na maior parte das vezes, tinha um esquema de corrupção que era fundamentalmente para financiar campanhas. Então, era um esquema para gerar caixa 2 para financiar as campanhas eleitorais do PT no nível presidencial e também para governadores. Tendo esse fundo partidário e o fundo partidário amplo e gordo para se gastar durante as campanhas, os incentivos para promover o mesmo tipo de corrupção são menores, tá? Do ponto de vista institucional. Para além disso, eu acho que assim, muita gente vai estar olhando para o PT, é mais difícil de fazer o que foi feito no passado em termos de corrupção. Eu não acredito em um governo zero corrupção, porque isso é impossível de fazer no Brasil. O governo do Bolsonaro também não saiu limpo em termos de corrupção, mas eu acredito que em termos de magnitude vai ser um governo muito mais cioso e pisando muito mais em ovos, porque a sociedade inteira vai estar assistindo e o PT vai entrar com um peso muito grande nas costas. Tá certo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Voltamos para o nosso último bloco do Bastidores do Poder e eu vou pedir para o Vitor agora fazer aí uma apresentação, um exercício, né, de futurologia para imaginar como seria o governo Bolsonaro caso ele venha ganhar as eleições no dia 30 de outubro. Eu tenho mais dificuldade para fazer exercício no caso do Bolsonaro, pelo simples fato de o Bolsonaro, já estando no segundo mandato, nunca teve uma apresentação muito clara de propostas. Então, se você me perguntar qual que é a agenda do Bolsonaro, o que o Bolsonaro acredita enquanto estadista e qual que é o Brasil que ele gostaria de colocar de pé, eu tenho muita dificuldade de responder. Eu acho que ele também teria, tá? Mas se a gente tiver que projetar alguma coisa, eu acho que vai ser um governo de continuidade. Vai ser girando em torno dessas agendas morais, criando factoides a todo momento para desviar qualquer evidência de corrupção ou qualquer discussão mais substantiva que possa ser feita, porque isso é o que favorece, é nesse campo que o Bolsonaro navega melhor. Então, assim, tem algumas agendas específicas que o governo dele perseguiu, por exemplo, é um governo muito vidrado nessa coisa de homeschooling, porque essa é uma agenda muito forte para os evangélicos. Então, acho que eles vão tentar dar mais consequência e avançar nessa área. É bom lembrar que algumas lideranças importantes desse setor foram eleitos, por exemplo, a Damares vai ser senadora no próximo mandato, Magno Malta, que também é um pastor evangélico que já ocupou a casa em outros mandatos, está de volta também. Então, acho que vai ter, numa eventual governo do Bolsonaro, vai ter gente disposta no Congresso Nacional a perseguir essas agendas morais, que eu acho que é por aí que o Bolsonaro quer ir, é por aí que ele tem apoio e respaldo da sociedade. Agora, você acha que... Edmilson? Eu só estou curioso com um detalhe aqui. Você disse que o orçamento secreto pode ser uma barreira até uma maior corrupção no governo seguinte, certo? Mas o próprio orçamento secreto está sendo discutido no STF. Pode ser que ele caia como inconstitucional. O Lula já disse que vai tentar dar um jeito no orçamento secreto, certo? É um beco sem saída. Se não tiver orçamento secreto, tem corrupção e só não terá corrupção se tiver orçamento secreto, que está sendo usado, a gente vê aí na Codevasp e tal, para fazer corrupção também, certo? Então, nós estamos num beco sem saída? Bom, o que eu disse foi, na verdade, o que impediria, seria um impeditivo de corrupção, o fato de ter um fundo partidário que permite os partidos fazer campanha com dinheiro público sem que eles tenham que ficar passando pires para construtoras e outras empresas e pedindo dinheiro. Isso que cria muitos incentivos para a corrupção, pelo menos um tipo específico de corrupção, que é muito o que a gente observou no caso da Petrobras e outras empresas públicas e estatais. No caso do orçamento secreto, eu acho que cria uma dificuldade, um entrave muito grande de governabilidade. Se o presidente não tem capacidade de propor uma agenda e fazer com que essa agenda seja discutida no Congresso, é muito difícil de você como governante,
avançar com qualquer agenda. Não, isso não acontece só no Brasil. As pessoas gostam de dizer, olha, no Brasil você usa emenda como moeda de troca, você usa, eles chamam de toma lá da cá, mas isso acontece quase em qualquer democracia do mundo. O que muda é a magnitude, como isso é feito. Eu, particularmente, acho que o orçamento secreto é um problema, porque ele cria um cenário de absoluta falta de transparência. Então, eu não tenho nenhum problema com emenda parlamentar, eu tenho problema de não saber para onde ela vai, como o dinheiro público está sendo gasto, como o dinheiro público está sendo implementado. Eu acho que os eleitores, em geral, também têm problemas com isso. Então, tem um problema de falta de transparência que é muito grave. Mas eu acho que a demanda do Lula é menos sobre transparência e mais sobre capacidade de fazer gestão da coalizão que ele vai ter que montar. Se o orçamento estiver sob controle direto do parlamento, não há por que esse parlamento querer sentar na mesa com o presidente e negociar qualquer agenda. Então, eu acho que é nesses termos, é nessa direção que o Lula diz, olha, para ser possível governar o Brasil nesses próximos 4 anos, se eu for eleito, eu dependo que esse orçamento secreto deixe de existir. Caso contrário, é melhor virar um semipresidencialismo, deixar o Lira governar e eu fico aqui como presidente simbólico, porque é isso que vem acontecendo nos últimos 3 anos do governo do Bolsonaro. E você, na tua opinião, se o Bolsonaro ganhar, o orçamento secreto ele tende, inclusive, a ter um aumento no valor, ou você acha que não? Porque eu entendo que o orçamento secreto com o Bolsonaro, ele vai continuar, né? Eu acredito que sim. O Bolsonaro não me parece alguém que tem muito apreço por trabalho, não alguém que quer gastar muito tempo trabalhando e pensando coisas para o país. Então, é uma medida cômoda também. Você transfere o orçamento, mas também transfere a responsabilidade. E para o Congresso, por outro lado, também é cômodo, porque o Congresso, os congressistas têm muito poder, porque conseguem acessar suas bases, conseguem municiar prefeitos aliados, conseguem municiar deputados estaduais com recursos para que políticas sejam implementadas, construção de ponte, construção de um polo esportivo, você envia recursos para alguém fazer um rodeio em tal lugar. Então, é assim que os deputados conseguem manter esse contato vivo com as bases que são nos seus estados. Como o orçamento é secreto, é muito mais fácil de fazer isso, porque você não existe um escrutínio da sociedade em cima desses recursos que estão sendo alocados e como estão sendo alocados. Eu não vejo nenhum incentivo do Bolsonaro de querer mexer nisso. Todo o acordo que foi construído em cima do orçamento secreto foi justamente para viabilizar, naquele momento, para impedir o impeachment do Bolsonaro. Um apoio foi construído e o Lira, de fato, está entregando. Se você olhar, a votação do Bolsonaro diminuiu nas capitais, mas cresceu muito nos municípios de pequeno e médio porte do Brasil. Também cresceu, a votação do Lula foi muito forte no Nordeste, como sempre mas se você olhar o estado de Alagoas, que é o estado do Lira, é lá que o Bolsonaro teve a maior proporção de votos no Nordeste. Então, o Centrão está entregando para o Bolsonaro, aumentou a capilaridade eleitoral do Bolsonaro, está fazendo campanha para ele na rua. Ninguém cresce, nenhum candidato cresce em município pequeno sem ter gente fazendo campanha para você. Então, claro. O Centrão está trabalhando assim por um motivo bastante específico, porque me parece que é conveniente para os dois lados manter a estrutura de poder como está agora, manter a estrutura do orçamento secreto, de modo que o Bolsonaro fica lá tocando a agenda moral dele, enquanto o Congresso tem capacidade, sobretudo do Centrão, de municiar suas bases eleitorais com recursos para garantir reeleição. Tá certo. Vitor, quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, muito obrigada e um excelente domingo para você, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Edmilson, vamos embora, né? Vamos embora. Acabou mais um domingo. Quero agradecer você que esteve conosco e desejar aí um excelente domingo para você. E na semana que vem nós estaremos de volta com Bastidores do Poder para falar, gente, obviamente, dessa eleição disputadíssima e essa loucura que está acontecendo aqui no Brasil. Tomara que dia 30 de outubro chegue logo. Até, gente. Tchau, tchau. Até domingo.